Muito bom dia, senhoras e senhores. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, distintas autoridades aqui presentes, caros membros do corpo diplomático, prezados convidados, excelências. Permitam-me que saúde a vossas excelências, bem como a todas as crianças, jovens, homens, mulheres e idosos que formam o mosaico social moçambicano. Saúdo a cada cidadão estrangeiro que vive ou trabalha em Moçambique. Estende-se esta minha saudação aos vários profissionais e ex-combatentes que alimentam há quase 40 anos a esperança de ver a sua vida a melhorar. Homens e mulheres que conquistaram a independência nacional, no entanto, têm os seus sonhos congelados porque o custo de vida é extremamente elevado, chegando a faltar-lhes comida e medicamentos para a sua saúde. As condições ambientais nos lugares onde vivem e trabalham, em muitos casos, são péssimas e desumanas. O analfabetismo massivo impede o desenvolvimento econômico e social, pois não há emprego formal suficiente, o que obriga a população a depender dos mercados informais, como os dumbanengues, os chungamoios. Para ganhar a vida, são cobradores ou motoristas dos mailoves. Esses heróis vivos, o nosso povo trabalhador é resistente. Frequenta hospitais sem água, sem medicamentos e sem ambulâncias. Os seus filhos frequentam escolas sem carteiras, sem livros, nem outro material didático. Esse povo, a quem saúdo, nem chega a ter a devida proteção da polícia, pois esta não tem recursos, sendo apenas usada para reprimi-lo a favor do governo. De todos os anos que eles têm estado a viver, passam por situações de sacrifício, mas o povo resiste. O povo está cansado de todo este sofrimento e, por isso, pelo quadro desolador que vive, se revolta e segue o presidente da RENAMO, Sua Excelência Afonso Macacho Marceta Jacama, nos seus comícios. Falo para vossas excelências em representação da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, aqui presente na Casa do Povo. A RENAMO, liderada por Sua Excelência Presidente Afonso Dhlakama, luta desde 1977 pelo multipartidarismo, justiça social, economia de mercado para melhorar a vida do povo moçambicano. Por isso, com profunda emoção, saudamos publicamente a coragem, bravura, entrega, determinação, persistência, amor ao povo, espírito de sacrifício e abnegação demonstrados por Sua Excelência Afonso Macacho Marceta Jacama. Homens da sua dimensão marcam a vida de inteiras comunidades, pois falar de Jacama como líder da RENAMO seria diminuí-lo. Os efeitos da sua luta pela democracia desde tenra idade tornam-lhe líder exemplar para os de dentro e de fora de Moçambique. Excelências, se por um lado exaltamos todo o esforço empreendido por homens e mulheres moçambicanos, sobreviventes e trabalhadores, por outro, julgamos extremamente importante que alguns se aproveitem da desgraça alheia para enriquecerem. É preciso condenar estas situações. O ano iniciou com cheias e inundações
que causaram mortes e destruição de infraestruturas públicas e bens das populações no país. É chegada a hora de garantirmos maior empenho do nosso Parlamento na sua função fiscalizadora. Não faz sentido que o país continue mobilizando recursos internos e externos para a mitigação dos efeitos das calamidades, que são cíclicas e previsíveis, de balde. A ineficácia dos sucessivos planos de emergência devem ser investigados e apuradas responsabilidades. O nosso povo está a sofrer e alguém põe os benefícios que deviam ser para o povo no seu bolso. Registramos com profundo pesar a ocorrência da morte por envenenamento de dezenas e dezenas de pessoas da vila de Xitima, em Tete. Esta imagem de dor choca-nos até hoje. Choca-nos igualmente o número de óbitos súbitos que se verificam na Casa do Povo, vitimando numas vezes deputados e noutras funcionários da Assembleia da República. Pois mal iniciamos o mandato e lágrimas já derramamos. Foi a enterrar mais um quadro desta instituição. Solidarizamo-nos com todas as famílias enlutadas e rogamos ao Senhor que aos perecidos dê eterno descanso. Quando não são as catástrofes naturais a dizimar vidas inocentes, a imprensa reporta-nos casos de brutalidade policial que resulta do uso de armas de fogo indiscriminadamente contra cidadãos indefesos para aterrorizar no lugar de garantir a ordem, tranquilidade e segurança públicas, como foram os casos dos garimpeiros executados em Manica e o ciclista baleado em Niassa pela polícia. Estas ações vêm consubstanciar a afirmação de que a polícia moçambicana tem licença para matar como meio de punição de suspeitos, o que é ilegal, pois ultrapassa as competências da polícia, que não devia punir, mas sim levar os suspeitos à barra do tribunal. A 8ª legislatura inicia após eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais, havidas em outubro de 2014 e duramente contestadas. Todos testemunharam que o presidente Afonso Dhlakama saiu de Sanjundira, na Gorongosa, em setembro de 2014 e iniciou a sua campanha eleitoral como candidato à presidência da República, quando aquela já se havia iniciado há 2 semanas. Não obstante ter estado longe do contacto com o povo, devido às ameaças à sua vida, logo se viu, quando saiu das matas para assinar o acordo de cessação de hostilidades, que era ele quem os moçambicanos queriam ver na presidência da República. Nas últimas eleições, houve um pouco de tudo, desde boletins de votos pré-preenchidos a favor da Frelimo e do seu candidato, até detenções arbitrárias e baleamento de representantes dos partidos políticos nas mesas de votação. Os editais e as atas que davam vitória a Afonso Dhlakama e a Renamo foram falsificados nas mesas de voto, nos distritos e nas províncias, comprometendo o apuramento a nível nacional. Até ontem, a Comissão Nacional de Eleições não tinha conseguido apresentar os editais das eleições de 15 de outubro de 2014 e duvido que esteja em condições de fazê-lo neste momento. Numa democracia verdadeira, este seria um motivo mais do que suficiente para se invalidarem essas eleições. Após a validação desses resultados, sem editais que os suportem, as populações do Centro e Norte manifestaram continuamente o desejo de fazer justiça. Nos comícios orientados pelo presidente Dhlakama,
foi claro que todos estavam prontos para o pior. Queriam resgatar o seu poder, pois estava sendo usurpado mais uma vez pela Frelimo. O presidente Afonso Dhlakama tem estado a acalmar aquelas populações e assumiu diante delas a promessa de lutar para que nas províncias onde foi o candidato mais votado haja autonomia governativa. Esta é uma solução de compromisso generosa perante as violências e fraude que mancharam a credibilidade das eleições e das instituições políticas de Moçambique. Foi neste enquadramento que depositamos no Parlamento moçambicano o projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais. Este projeto não é apenas mais uma proposta política de 89 deputados da bancada parlamentar da RENAMO. Trata-se de um projeto de milhares de moçambicanos que não reconhecem que a vitória atribuída a Frelimo pelos órgãos eleitorais, dada a amplitude e gravidade das irregularidades plenamente denunciadas nas eleições. Um projeto das massas, do povo das províncias que exigem ser governados com base no manifesto no qual votaram. Esses milhares e milhares de cidadãos que comparecem nos comícios dirigidos pelo presidente Afonso Dhlakama, muitas vezes percorrendo quilômetros e quilômetros a pé ou em condições de transporte muito precárias, querem que seja ele a indicar os dirigentes dos conselhos de província previstos no projeto de lei depositado. São cidadãs e cidadãos moçambicanos cujo voto vale tanto como o de cada um de nós e que não quiseram que a Frelimo e Filipe Nyusi tomassem posse pela simples e clara razão de estarem firmemente convictos de que houve fraude e de que os anunciados vencedores não ganharam coisa nenhuma. A Frelimo não ganhou as eleições. Mas está a governar a revelia do povo. Não nos cansaremos de o repetir, porque esse é o grito que se ouve pelo país fora. Excelências, enquanto os representantes dos homens e mulheres clamam pela alternância, pela justiça eleitoral, pela descentralização do poder, por governos legítimos, fazemos aqui uma proposta política que visa evitar as ameaças de instabilidade social e política ou situações de desobediência civil. O projeto que submetemos à apreciação dos distintos mandatários do povo tem o objetivo de evitar o pior. E o pior será a erosão definitiva das instituições do Estado e a rebelião generalizada de populações que recorrentemente assistem à validação de resultados de eleições sem transparência. Que não hajam dúvidas, o presidente Afonso Dhlakama é o único homem capaz de serenar os ânimos dessas populações enfurecidas. Excelências, como analisam a chuva de gente que aclama o nosso líder por onde quer que ele vá? Pensais tratar-se de curiosos, irresponsáveis, que só querem autonomia? Excelências, aqueles cidadãos são moçambicanos atentos à situação sociopolítica, econômica, cultural e educacional do país. Portanto, antes de recusardes a autonomia porque tanto clamam, valeria a pena questionar se não teriam eles a força que a Frelimo teve para arrancar o poder à oposição, como o antigo presidente da República, Armando Guebuza, confessou. Se levamos tempo considerável falando do papel apaziguador que o presidente Dhlakama tem cumprido, fazemo-lo com o intuito de explicar que não se deve ignorar as questões levantadas pela RENAMO em sede do diálogo com o governo.
Como porta-voz do povo, Jacama aceitou a importante missão de enquadrar politicamente a fúria e os protestos das populações, assumindo o compromisso de lhes devolver o poder democrático que foi abusivamente arrancado por força de fraudes e manipulações. É neste ponto em que estamos. Depende agora de nós, senhores representantes do povo. Depende de nós assumirmos as nossas responsabilidades e contribuir através de um compromisso político inteligente e patriótico para a paz e a estabilidade em todo o país. A bancada parlamentar da RENAMO, nesta 8ª legislatura, afirma-se aberta para trabalhar em busca de soluções para os problemas do país. De referir que o programa político da RENAMO está absolutamente comprometido com a implantação da democracia, de um verdadeiro Estado de Direito e de uma economia de mercado, único caminho para a resolução das enormes desigualdades e injustiças que são o flagelo deste país. Excelências, ações que atentem contra as liberdades fundamentais conseguidas com o advento da democracia multipartidária têm preocupado a nossa sociedade. A Frelimo já mostrou que não sabe, que não pode e que não quer governar num sistema onde o povo é o soberano e soberana à sua vontade. Em democracia, as liberdades são um valor supremo e o Estado de Direito existe para as fazer respeitar. Um Estado que não consegue combater a criminalidade e proteger eficazmente os cidadãos é um Estado fraco que abre as portas para as maiores arbitrariedades. Um governo que só é forte com os fracos e que sempre se mostra fraco perante os interesses dos mais ricos e poderosos está condenado à irrelevância e abre o caminho à irrelevância de todos os poderes do Estado. Não podemos deixar que este Parlamento se torne também irrelevante, legislando ao sabor dos interesses de um só partido e da sua classe de dirigentes privilegiados. Não podemos deixar que a justiça se torne irrelevante. Queremos para Moçambique o respeito integral e permanente dos direitos humanos e a defesa sistemática pelas instituições do Estado das liberdades fundamentais que constituem o seu principal pilar. Queremos mais democracia, respeito pelos direitos humanos, instituições transparentes, respeito pelas leis e clara separação dos poderes executivo, legislativo e judicial. O compromisso da RENAMO com a paz é conhecido e é constante. Do lado da Frelimo, com a renúncia do presidente Armando Guebuza na Semana Santa, e eleição de Sua Excelência, Presidente Filipe Jacinto Nyusi, espera-se que este centro de poder unicefálico contribua para acelerar, sem delongas, a resolução dos problemas iniciados no tempo de Samora Machel, mantidos no tempo de Joaquim Chissano e agravados no tempo de Armando Guebuza. A aplicação dos entendimentos já havidos entre Suas Excelências Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi poderão ainda acelerar o processo negocial entre a RENAMO e o governo no Centro de Conferências Joaquim Chissano. A RENAMO está a negociar com o governo os seguintes pontos: reintegração e integração dos quadros militares da RENAMO nas forças de defesa e segurança e partilha de chefias a todos os níveis de comando, a despartidarização do Estado e questões econômicas. Julgamos que qualquer que seja o acordo entre os protagonistas da história moderna do nosso país deve ter substância,
para prevalecer no tempo e não apenas para servir a objetivos obscuros e de curto prazo. A última experiência do acordo de cessação de hostilidades foi bem reveladora das verdadeiras intenções de cada uma das partes. E hoje, lamentavelmente, notamos que, não obstante os esforços levados a cabo pelos países envolvidos na missão de observação militar, que contou com a presença de observadores militares estrangeiros espalhados pelo nosso país, do governo da Frelimo, aqueles países não receberam o devido reconhecimento. Excelências, a firmeza das nossas críticas à governação e as denúncias das irregularidades e prepotências praticadas em Moçambique não nos colocam no campo da beligerância gratuita nem do belicismo. Por isso, aqui estamos confiantes no bom senso e no sentido de responsabilidade de todas as forças políticas, apresentando uma proposta concreta, execuível e democrática para consolidar a paz. A prática da democracia não é um ritual, não é uma liturgia, não é uma coreografia de eleitos que querem fazer prova de vida. A prática da democracia para os eleitos é servir os interesses e responder aos anseios dos eleitores. Num momento de crise como este que atravessamos, o Poder Legislativo tem responsabilidades acrescidas que nós queremos assumir. Porque representamos o povo, devemos legislar a favor desse mesmo povo. Faremos neste Parlamento, que se espera moderno, um escrutínio rigoroso, mas leal, dos atos do Poder Executivo, bem como estaremos atentos a toda e qualquer iniciativa de lei para garantir que tenha objetivos plausíveis, para evitar, por exemplo, situações em que se aprovou o sindicalismo na função pública sem direito à greve, o que é o mesmo que nada. Os deputados da bancada parlamentar da Renamo, excelências, tomaram os seus assentos no Parlamento em nome do povo, para salvaguardar os interesses desse mesmo povo. O povo são as nossas crianças, são as mulheres e os homens da nossa terra, são camponeses e trabalhadores agrícolas, pescadores, operários, trabalhadores dos serviços, professores, empresários, agentes das forças de segurança, funcionários públicos, operadores dos chapas, dos chovas e até dos mailoves. São aqueles que vemos nos dumbanengues e nos chungamoios. O povo são os idosos, são também os ex-combatentes e os deficientes físicos a quem tantas melhorias devemos no espaço público para que vivam com mais segurança e dignidade, sem estigmas e sem discriminação. O povo são os jovens que querem valorizar-se, estudar, ter condições para elevar o nível de vida das suas famílias. Assim, aprovando o projeto do povo de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais, os deputados das outras bancadas parlamentares aqui representadas irão contribuir para evitar que seja Maputo a decidir o que Nampula, Zambésia, Manica, Tete e Niassa efetivamente necessitam e quando e como serão satisfeitas tais necessidades. Esse é o caminho para corrigir as assimetrias regionais gritantes entre o norte e o sul, entre o litoral e o interior de que o povo se lamenta. A descentralização do poder ajudar-nos a combater o amiguismo e a corrupção selvagem que está a destruir a nossa economia a olhos vistos.
São os representantes desses interesses ameaçados que se levantam contra a descentralização que propomos, invocando argumentos sem consistência que apenas procuram esconder a fome insaciável por benefícios indevidos cobrados à custa da miséria da esmagadora maioria dos moçambicanos. São muitos os exemplos bem-sucedidos de descentralização de outros países. Portugal, nosso colono, país que nos colonizou, por exemplo, não perdeu a unicidade do Estado, apesar de ter delegado poderes alargados às suas regiões autónomas. A solução federal no Brasil, no México, no Canadá, na Alemanha ou nos Estados Unidos da América, a principal potência mundial, são igualmente exemplos de uma organização política que procura fortalecer a coesão nacional através de uma partilha substancial dos poderes legislativo, executivo e judicial entre as estruturas centrais e estaduais. Respeitando a vontade das populações residentes em áreas autónomas e respondendo em proximidade aos seus interesses, reforça-se o Estado e cumprem-se os desígnios nacionais. Os principais parceiros internacionais de Moçambique no processo de revitalização da nossa economia estão atentos ao evoluir da situação política no nosso país. Já se fizeram ouvir algumas críticas perante a impunidade dos crimes cometidos no nosso território. A criminalidade crescente inquieta os cidadãos moçambicanos, mas também os estrangeiros que aqui vivem e trabalham. Os raptos e sequestros de cidadãos nacionais e estrangeiros, seguidos de cobranças de pagamento de resgate às famílias das vítimas, é uma matéria com que se devem preocupar os representantes eleitos do povo. Excelências, nos últimos tempos ficamos horrorizados ao assistirmos uma campanha de intimidação e difamação contra a nossa proposta legislativa antes mesmo de a terem visto. Uma campanha de ódio e intolerância política que criou as condições para dar corpo ao plano de assassinato do acadêmico Gilles Sistak, que chocou a nós e ao mundo. Este bárbaro assassinato teve como objetivo silenciar o debate intelectual e aterrorizar os intelectuais. A sociedade marchou mostrando que Gilles Sistak foi assassinado, mas ela não se irá calar perante esses atos cobardes que visam instaurar a República do Medo em contraste com as hipócritas mensagens de preservação da unidade nacional e paz. A insegurança é um obstáculo sério ao desenvolvimento. Queremos justiça. A saúde e a educação sem qualidade, assim como uma economia baseada em monopólios e oligarquias, nos devem preocupar porque não oferecem esperança aos nossos concidadãos. A nível do setor dos transportes. Tempo a esgotar, por favor. A nível do setor dos transportes, não se vislumbram políticas que beneficiem os moçambicanos que viajam como gado em carrinhas de caixa aberta. Será isso digno? E, senhora Presidente, gostava de saber quantos minutos tenho ainda. Na verdade, o tempo está esgotado. Muito obrigada pela atenção dispensada.